Boa noite. Boa noite. Boa Boa noite. noite. Vamos dar início, né, com muita alegria, com muita gratidão a Jesus, a Deus, a todos que estão sempre conosco, né, nossos amigos inseparáveis de quinta-feira. Hoje iremos iniciar mais uma obra, né? Iremos iniciar o estudo do nosso livro Nos Domínios da Mediunidade, ele que é a oitava obra dessa coletânea aí de 13 livros do nosso querido André Luiz. Teremos na harmonização Ana Paula, para abrir o nosso estudo, nosso querido José Henrique, e para finalizar, Francisco Sena. Que nós possamos abrir as nossas mentes, os nossos corações, para que nós possamos absorver tudo. Livro muito gostoso, muito atinente a tudo aquilo que nós fazemos na casa espírita, principalmente médios, que nós possamos abrir o coração para tudo que a Helena trouxer para dividir conosco. É com você, Ana. Do livro Sementes de Felicidade, de Lorival Lopes. Não tenha medo do amanhã. Deixar-se levar pelo pensamento de que alguma coisa de ruim vai acontecer produz-lhe sensação desagradável e desperta outros pensamentos nocivos. Torna-o fraco, inseguro, desiludido. Você está seguro. Caminhe com a cabeça levantada e ânimo forte. Não fraqueje. A presença de Deus em você garante a continuidade da sua segurança. Sabendo que o amanhã está garantido, você dorme tranquilo e acorda em paz. Que assim seja. Vamos então, queridos irmãos, vibrar em uníssono, nos desconectando um pouco da matéria para estarmos mais espiritualizados e rogarmos ao nosso Mestre amado Jesus, sempre presente em nossos corações, que possamos receber as suas benesses, o seu amor, a sua orientação, para que nós aqui, ainda acanhados nas nossas evoluções espirituais, possamos já te seguir, Jesus. Possamos cumprir as leis que tu trouxeste, principalmente a lei de amor, esta energia que envolve o universo, que é o próprio Deus, é a própria divindade. E assim só temos a agradecer estarmos aqui reunidos para que estas lições que serão trazidas pela nossa irmã Helena, que ela seja intuída, possa fazer com que nós cada vez mais compreendamos a mediunidade, pois todos nós somos médiuns, as nossas ligações com o mundo espiritual e que estamos sempre vinculados a eles. Ó Jesus, toque-nos com a sua brandura, com a sua mansuetude e com sua divina paz. E que o estudo de hoje possa ser regido por ti. Graças a Deus por tudo, mestre amado. E que assim seja. Obrigado, Zé. Obrigado, Ana. Hoje estamos recebendo Helena Lobac, né, uma tarefeira da nossa casa e coordenadora também deste grupo, que as suas palavras troquem os nossos corações, né? A palavra é sua. Muito obrigada, Fernando. Muito obrigada, Zé Henrique, por essa prece inspirada. E hoje estamos começando, dando partida, né, largada, numa nova viagem. E uma viagem que vai nos trazer grandes reflexões, pois as obras complementares, e essa do André Luiz, que nós estamos estudando, ela tem esse perfil de trazer um olhar da vivência de tudo aquilo que nós estudamos
na teoria do livro, dos livros das obras básicas. Então, eu fiquei refletindo sobre os 7 livros anteriores que estudamos e a correlação com os princípios da doutrina espírita. E, através de André Luiz, nós podemos perceber a existência de Deus, que é o primeiro princípio da doutrina espírita. A existência de Deus no axioma que ele mesmo apresenta, que Kardec apresenta na obra básica, que é reconhecer Deus pelas suas obras, né? Reconhecemos o autor através de suas obras. Então, percebemos Deus na sua misericórdia divina, na sua bondade absoluta, que rege o universo e mantém o universo nesse equilíbrio de ondas, de energias. No universo tudo pulsa, tudo é criação divina e tudo nos leva a progredir, como as suas leis morais apresentadas na terceira parte do Livro dos Espíritos. Então, tudo nos remete a progresso, à evolução, à percepção de cada um de nós e à necessidade do progresso. Estamos mergulhados na sociedade e percebemos, pela obra de André Luiz, que a sociedade ela existe em ambos os planos da vida. E justamente existe para que possamos, na coexistência, nos aprimorarmos, nos melhorarmos, nos inspirarmos naqueles que estão à nossa frente, aqueles que já conquistaram um patamar de conquista moral. Também percebemos nessa linha da existência de Deus que o mundo causal ele está interpenetrando o mundo dos efeitos e que nós só sofremos as aflições, as tribulações, as vicissitudes da vida, porque nós nos afastamos do amor de Deus, porque nós nos desviamos do nosso roteiro. Nas obras de André Luiz, nós percebemos a pluralidade dos mundos. Nós percebemos quantas colônias nos são apresentadas, e essas colônias estão no orbe terrestre, estão na esfera, na energia do orbe terrestre, e muitas outras que a gente não conhece, porque, como Jesus nos falou, há muitas moradas na casa do Pai. Então, nós só percebemos o que está na Terra ainda, o que está no planejamento de criaturas como nós, porque nas colônias os espíritos se apresentam tal qual nós, né? Com o corpo físico, de suas últimas encarnações ou daquelas que eles mais se afeiçoam. Também percebemos a existência e sobrevivência da alma. A reencarnação como essa bendita oportunidade de nos afiliarmos, né? De nos estarmos adessos a esse amor, a essa proposta amorosa de Deus, que nos dá tantas oportunidades. E se percebemos, a doutrina espírita é esse consolador prometido por Jesus, que nos esclarece, que podemos até chamar de explicador, porque ela nos coloca exatamente tudo que é necessário. Quando Jesus nos apresenta as bem-aventuranças, ele nos dá um roteiro seguro para que possamos ascender moralmente, percebendo que as bem-aventuranças são aqueles degraus evolutivos que só podemos alçar um novo degrau quando conquistarmos aquela virtude, porque um está interligado ao outro. Até que no final, nas 2 últimas bem-aventuranças, a proposta é de sermos
trabalhadores na seara do Pai, de sermos pacificadores, de sermos divulgadores do seu amor e da sua justiça, independente de sofrermos perseguições em seu nome. E as promessas do Cristo são muito claras para todos nós. Se pensarmos só nas duas primeiras bem-aventuranças, bem-aventurados os humildes, né? Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Ou seja, só através da humildade de entendermos que precisamos nos resignarmos ao amor divino, nos resignarmos à sua proposta. Quem conquista a humildade, ele consegue essa resignação, que é a proposta da bem-aventurança seguinte, né? E as promessas são de herdarmos a terra, são de conquistar a nós mesmos, né? Então, tudo isso a gente percebe na obra de André Luiz. E nesse livro, então, nós temos aqui a existência, que eu estava falando dos princípios, né? A existência de Deus, pluralidade dos mundos, sobrevivência, pré-existência e sobrevivência da alma, reencarnação. Também percebemos a lei de causa e efeito, né? Todas as nossas aflições a causa é nas nossas rebeldias, nos nossos afastamentos da lei divina. E nessa obra, nós vamos nos debruçarmos sobre a comunicabilidade dos espíritos, sobre essa energia que permeia o mundo da matéria, que, na verdade, está entre nós. Influencia os espíritos em nossas palavras, atos, pensamentos, muito mais do que supões. De geral, é eles que te dirigem. Mas por quê? Porque a nossa mente é a nossa morada. E os nossos pensamentos é o caminho que usamos para nos conectarmos com todo o universo extrafísico. E até físico, porque se pensarmos bem, acho que todos nós já tivemos essa experiência. Se fixarmos nosso pensamento em alguém, num ente querido, num amigo, alguém, em breve nós nos encontramos com essa pessoa. Na época do telefone físico, se pensássemos que quero tanto falar com alguém, nós rapidamente receberíamos uma mensagem dessa pessoa. Porque nossa mente, ela vibra numa onda, numa energia que ela vai alcançar a quem vibra nessa onda e nessa energia junto com a gente. Então, nessa obra, Nos Domínios da Mediunidade, nós vamos encontrar, na prática, muito daquilo que já estudamos no Livro dos Médiuns. Onde André Luiz, Aulus, o instrutor Aulus e Hilário irão estar num grupo mediúnico e trazer, na prática, muito daquilo que estudamos no Livro dos Médiuns. No Livro dos Médiuns, Kardec nos afirma que a mediunidade ela é inerente a todos nós, porque somos todos intermediários entre o mundo físico e o mundo espiritual. Tem aqueles que têm a mediunidade de maneira orgânica, e aí ele vai trabalhar mediunicamente, pode ser como clareaudiente, pode ser como psicofônico, pode ser como vidente. Ele vai ter esse trabalho, que não é privilégio, que não torna ninguém privilégio. E todos nós, de ordinários, temos nossa intuição, nossa percepção, temos nossa sensibilidade. E daí reside que todos somos médiuns. Então, a mediunidade, ela é exercida em grupos mediúnicos, numa reunião privada, por aqueles que têm o aparelho organicamente preparados para isso. No livro Diversidade do Carisma, Hermínio Miranda trabalha muito bem essa parte orgânica,
em que, na erraticidade, espíritos medianos que já têm condições de estar presente na sua preparação reencarnatória, ele escolhe, porque ele percebe na erraticidade, livre desse corpo físico, livre desse escafandro, nós já somos capazes de ter uma visão geral, uma visão mais ampla, geral não, uma visão mais ampla, como diz Allan Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo, na lição Ponto de Vista. Quem está no vale só consegue enxergar 5 metros no vale, mas quem está ao topo de uma colina consegue enxergar o vale com mais amplidão. E quando estamos desencarnados, nós temos essa amplidão, essa divisão. E auxiliado pelos nossos mentores espirituais, daqueles encarregados por nosso progresso, somos capazes de escolher a mediunidade para resgatar mais rapidamente débitos, reparar os enganos que cometemos. Mas esses são os médios preparados organicamente para o trabalho. Mas a Kardec vai além disso. Kardec nos informa que todos somos médios. Isso quer dizer que nós nos conectamos mediunicamente com o mundo espiritual o tempo inteiro. Por isso que a mente, sendo o nosso endereço, e o pensamento é esse caminho que nos leva a quem pensamos, temos que tomar cuidado. Já temos o conhecimento, já sabemos como é trabalhar com Jesus, para Jesus, em sua seara. Então, precisamos estar cuidando do nosso pensamento, das nossas palavras, das nossas atitudes o tempo inteiro, porque ele é o nosso endereço. Nós somos reconhecidos por nossos pensamentos. Nosso mundo verdadeiro é a nossa mente. Quando estamos encarnados, nós vivemos para fora e nos conectamos com o mundo físico pelos 5 sentidos. Então, nós nos distraímos, nós nos dispersamos, porque somos capazes de nos conectarmos com o mundo exteriormente. Mas quando nós desencarnamos, nós estamos dentro de nós mesmos, dentro da nossa mente. Então, nós só vamos perceber o mundo através do que somos. E se nós não aproveitarmos a oportunidade de, quando estamos encarnados, de nos depurarmos, né? De progredirmos, de avançarmos, de destruirmos esse homem velho e construir a criatura, né, nova, pronta para o amor, para as lições amorosas do Cristo, nós, quando desencarnarmos, estaremos novamente cristalizado dentro do que somos. E se não somos boa coisa, não estaremos em boa companhia. Não é verdade? Então, meus irmãos, a introdução do livro, Emmanuel nos fala exatamente isso, do poder da mente, do quanto estamos mergulhados em nossa mente, enquanto o mundo externo é resultado da nossa mente. O mundo externo é resultado da energia que enviamos. Então, ele começa dizendo sobre raios, ondas. E se a gente for lá no dicionário, o que é raio? Raio é uma descarga energética. O que são ondas? Ondas são por onde essa descarga energética viaja. Se a gente pensarmos no Sol, o Sol emite raios solares em ondas. E essas ondas, elas são visíveis e muitas invisíveis a nosso olho nu. Mais ou menos assim podemos entender o mundo físico e o mundo extrafísico.
O mundo físico é aquela onda visível que percebemos. Mas se voltarmos à comparação com o Sol, as ondas que o Sol emite, invisíveis ao olho humano, são muito maiores do que as ondas que enxergamos fisicamente. Não é verdade? Se alguém quiser comentar alguma coisa, discordar, acrescentar, fiquem à vontade. Nós estamos só introduzindo a obra, tá? E não somos donos da verdade, estamos falando nossas reflexões. Então, quando Emmanuel nos fala que desde o século passado, os cientistas se debruçam sobre a ciência, porque perceberam que tudo na vida vibra. Toda a vida física é vibração. Então, ele fala do átomo. O átomo vibra. Onda vibra. Tudo é vibração. Tudo fisicamente é vibração. Mas os cientistas, eles se esqueceram, ou ainda não despertaram, melhor dizendo, que não existe só a vida física. E que existe uma vida extrafísica que pulsa também. E pulsa muito mais intensamente. Então, essa primeira parte, ele vem falando exatamente isso. Que Leucipo, não sei se essa pronúncia está certa, que é um filósofo que foi mentor de Demétrio, antigos filósofos, que já perceberam a teoria do átomo nessa época. E aí ele vem desenvolvendo quantos outros cientistas vieram estudando exaustivamente os efeitos, sem despertarem para a causa. E ele afirma que o futuro pertence ao espírito. Aí vamos voltar um pouquinho. Somos espíritos, usando um corpo encarnado atualmente. Mas vibramos no mundo dos espíritos. Somos a soma de tudo que já realizamos até hoje, desde que fomos criados. A pré-existência e sobrevivência da alma. Fomos criados e, a partir daí, começamos a nossa viagem evolutiva. Então, somos a soma de tudo isso. Tudo isso está hoje encarnada na personalidade Helena. Todo o meu passado está aqui. Então, tem energias dentro de mim que eu desconheço. Eu não sei, eu não percebi ainda. Mas nem por isso ela está quieta dentro de mim. Ela continua pulsando dentro de mim. E essa energia vai atrair outros elementos que vibram na mesma sintonia que eu. Que, por afinidade, estará próximo de mim. E me conhecendo, percebendo-me muito mais do que eu me percebo, porque eu estou embotada num corpo físico. Eu ainda não realizei esse meu autoexame, eu ainda não investiguei totalmente quem eu sou, porque reajo dessa forma, porque ajo de outra forma. Mas isso tudo está latente em mim, está vibrando em mim, está emitindo ondas e está atraindo. Então, se o futuro pertence ao espírito, e se eu sou um espírito, se torna urgente que eu faça essa investigação. Que eu pegue a lupa e olhe com carinho, com dedicação e com atenção para dentro de mim. Para que eu possa corrigir meu roteiro, para que eu possa atrair bons espíritos a me auxiliar na minha mudança de pensamento, que é o orai e vigiai de Jesus. Porque, como afirma Emmanuel aqui, olha, em 1954, no século passado,
o futuro pertence ao espírito. E se eu quero ascender, eu preciso me conhecer. E a comunicabilidade com os espíritos é uma grande oportunidade para isso. Porque mesmo eu não sendo um médium organicamente preparado para estar na mesa mediúnica e usufruir daquelas mensagens que eles estão trazendo e refletir e aprender com eles, intuitivamente eu recebo as inspirações dos mentores espirituais, dos anjos da guarda, dos espíritos que tutelam por mim. Então, se eu me conhecer, se eu for capaz de, através da oração, da vigilância, da atenção, elevar minha sintonia, minha vibração, minha onda mental para receber a ajuda do mundo espiritual, eu também estarei participando dessa comunicação espiritual, porque estarei recebendo a intuição do que preciso melhorar em mim. Então, Emmanuel continua dizendo que, meditando no amanhã da coletividade terrestre, André Luiz organizou essas ligeiras páginas acerca da mediunidade, compreendendo a importância cada vez maior do intercâmbio espiritual entre as criaturas. Quanto mais avança na ascensão evolutiva, mais seguramente percebe o homem a inexistência da morte como cessação da vida. A morte não encerra a vida, ela encerra a vida orgânica desta personalidade que estamos usando atualmente. Mas a vida continua. E nós, desvencilhando-nos do corpo físico, nós teremos uma percepção mais assertiva de nós. E muitas vezes, como a gente ouve nas reuniões mediúnicas, percebemos que fracassamos, percebemos quantas oportunidades nos foi apresentada e que, mais uma vez, fracassamos. É o tempo perdido, né? E que traz culpa, e que traz, às vezes, paralisação do espírito, ao perceber o tempo perdido. E agora, continua Emmanuel, mais do que nunca, reconhece-se na posição de uma consciência retida entre forças e fluidos provisoriamente aglutinados para fins educativos, é a reencarnação. A gente percebe essa reencarnação com fins educativos. Aí voltamos na doutrina espírita, que é esse consolador, mas é também esse explicador, que como ele nos auxilia no conhecimento do que precisamos aprender. E aí entra as obras complementares sérias, as obras que tratam dessa parte mediúnica. Tem vários autores sérios que se debruçam sobre isso e que vale a pena o estudo. Zé Henrique mesmo está fazendo um estudo de uma obra maravilhosa do Manuel Filomeno de Miranda com o Divaldo, que é... Perdi o nome agora. Me ajuda, Zé Henrique. Transtornos... Nos bastidores da obsessão, Helena. Eu sempre confundo com transtorno. Nos bastidores da obsessão, que traz relatos ilustrativos, porque muitas vezes, como já falei, no Livro dos Médiuns a gente fica na teoria, mas nessas obras complementares nós temos relatos que nos ilustra exatamente a vida do espírito, que é a que devemos trabalhar, né? Então, quando nós estamos encarnados, nós estamos sujeitos aos fins educativos do Pai, que educa-nos com misericórdia e bondade, para que possamos refletir. Por isso a importância do orar e vigiar. Por isso a importância do estudo e da meditação. Do estudo de obras,
como vamos começar a fazer hoje, como já temos outras acontecendo, como a própria do José Henrique que nós ilustramos, mas também do estudo de nós mesmos. Do estudo de nós mesmos. Não podemos nos isentar de estudarmos. Não podemos viver para fora. Temos que cultivar a vida interna. Olhar para nós com honestidade, com carinho e atenção, como já disse anteriormente. Então, Emmanuel continua dizendo que compreende o homem, a criatura, compreende pouco a pouco que o túmulo é porta de renovação, como o berço é acesso à experiência, e observa que seu estágio no planeta é uma viagem com destino às estações do progresso maior. Lá na terceira parte do Livro dos Espíritos, é-nos apresentado as leis morais. Né? A lei do trabalho, que é uma lei que só através do amor ao próximo, do trabalho, do servir, ascendemos. Né? A lei da renovação, que é a lei da destruição, né? A destruição, na verdade, é uma renovação, a renovação da criatura humana, a renovação de nós, como aqueles que herdaremos a terra. Né? A renovação de cada um de nós. A lei de sociedade, como já falei anteriormente, a importância de vivermos em sociedade para que possamos ascender, um inspirando o outro. Então, quando a gente está encarnado, a gente vem para provar aquilo que já aprendemos, para termos a oportunidade de reparar nossos erros e ascender. Então, as provas, as vicissitudes, elas vêm para isso, para que possamos passar por isso e superarmos. O problema é que, muitas vezes, estamos presos no loop do erro e não conseguimos sair dele. Né? E aí, Emmanuel continua dizendo, na grande romagem, todos somos instrumentos das forças com as quais estamos em sintonia. Todos somos médios dentro do campo mental que nos é próprio, associando-nos a energias edificantes, se o nosso pensamento flui na direção da vida superior, ou a forças perturbadoras e deprimentes, se ainda nos escravizamos às sombras da vida primitivista ou torturada. É tudo que tentamos falar anteriormente e que aqui Emmanuel fala brilhantemente. Né? Nossa mente é nosso endereço. Estamos onde nossa mente está. Então, pelo lado físico, pelo lado sensorial, pelo lado que a gente nos manifestamos, nós podemos nos apresentar lindos, belos e perfumados. Mas, como espírito, temos cheiro, cor, peso, e muitas vezes somos reconhecidos pelo nosso mau cheiro, pela nossa cor escura, pela nossa energia pesada. É isso que ele está falando aqui. Né? Todos somos médios dentro do campo mental que nos é próprio. Atraímos para nosso campo mental aqueles que são afins, aqueles que se sintonizam com nossos gostos, com os nossos pensamentos, com a nossa energia. Né? Então, aquela orientação de termos boas leituras, boas conversas, evitarmos de replicar notícias negativas, evitarmos de maledicência, evitarmos energia. Isso tudo é para sanear nossa mente. Porque, de ordinário, nós estamos num mundo de densidade baixa e pesada. A gente vê isso nas obras de André Luiz. Que quando os espíritos que vêm acompanhando André Luiz, eles têm dificuldade de se mover na energia densa do planeta. E essa energia do planeta ela é composta por nossos pensamentos, pela nossa energia. Então, se
chega até nós muito mais notícias negativas do que positivas, é porque existe mais pessoas na energia negativa do que na positiva. Precisamos reforçar as energias positivas com os nossos pensamentos, com as nossas palavras. Por isso que não é legal a gente encher nossa mente de notícias negativas e reproduzir. Porque quanto mais a gente reproduz, mais a gente alimenta aquela energia negativa. Então, precisamos sanear o nosso campo mental. Quando Jesus afirma que o reino de Deus está dentro de nós, ele quer dizer exatamente isso, que a construção do reino de Deus cabe a cada um de nós, porque é o nosso campo íntimo, é em nós que nós vamos construir esse reino. É em nós que esse reino está incipiente, esperando que possamos dar atenção a ele. Possamos regar esse campo. E é em nós que esse campo vai surgir, vai se constituir. E a partir do momento em que nosso campo íntimo se renova, a gente faz parte da onda, da energia que vai se propagar para a melhoria de outros. Estamos interligados. A nossa melhoria resulta na melhoria de quem está ligado a nós, física e extrafísica. E ele continua dizendo assim, cada criatura, com os seus sentimentos que lhe caracterizam a vida íntima, emite raios específicos e vive na onda espiritual com que se identifica. Semelhante verdade não pertencerão semi-ocultas em nossos santuários da fé. Irradiar-se-ão dos tempos da ciência como equações matemáticas. Quer dizer, da mesma forma que Kardec codificou a doutrina cientificamente baseado na ciência, a verdade da vida extrafísica, ela vai vai tomar conta dos campos científicos através da ciência. Cientificamente, todos se convencerão dessas verdades. Assim interpreto. Assim, enquanto variados aprendizes focalizam a mediunidade, estudando-a da terra para o céu, nosso amigo procura analisar-lhes a posição e os valores do céu para a terra, colaborando na construção dos tempos novos. Por quê? Porque o mundo causal é o mundo imaterial. Deus é o princípio de tudo, é a causa primária de todas as coisas. Lá é o mundo causal. Aqui, na matéria, aqui na Terra, é o mundo dos efeitos. Todas as aflições são um convite de Jesus para que possamos ressignificar nossa caminhada no planeta Terra. Para que possamos aprender o amor que Jesus nos trouxe. Quando ele diz que não veio destruir a lei, mas sim dar-lhe o cumprimento, é o cumprimento do amor. Somos filhos do amor, destinados ao amor. E enquanto não pegarmos essa verdade para nós não seremos esses herdeiros da terra, porque não estamos cultivando o amor na terra. E quando ele fala disso, ele fala da criação divina como um todo, natureza, animais, hominais. Ele fala que precisamos construir os valores amorosos de Deus na Terra com toda a criação divina. Então, é pensar do céu para a Terra e não da Terra para o céu, porque a causa está no céu. E aí a gente fala céu numa visão alegórica, né?
E Emmanuel continua dizendo que, todavia, o que destacamos por mais alto em suas páginas é a necessidade do Cristo no coração e na consciência, para que não estejamos desorientados no toque dos fenômenos. Então, muitas pessoas, elas veem a mediunidade através de fenômenos. Elas querem o fenômeno. Elas querem a manifestação. Elas querem saber dos fenômenos, dos efeitos. Mas a mediunidade com Jesus, ela não precisa de fenômenos. Ela precisa do amor, da ética, do respeito, da consciência desperta para as realidades da vida. Ela precisa que possamos respeitar o próximo. Ela precisa que possamos ascender naquela escada evolutiva das bem-aventuranças. Ela precisa que possamos exercê-la com Jesus, com respeito, com equilíbrio, com tolerância, com compreensão, com boa vontade. Não podemos, como já vamos ver nessa obra, né? Não podemos, naquela 1 hora de reunião mediúnica, trabalhar espiritualmente e sair dali e continuar com nossos vícios. Porque aí a espiritualidade que vai assessorar, que vai nos acompanhar, que vai nos sustentar, não será superior. Será a espiritualidade zombeteira, a espiritualidade que ainda está desviada do amor de Jesus. Então, quando ele fala que a maioria de nós queremos trabalhar mediunicamente por conta de fenômenos, de efeitos físicos, que é um erro, porque enquanto estamos desatentos, prestando atenção nos fenômenos, nós estamos desatentos do verdadeiro trabalho, que é com o Cristo e para o Cristo. Então, para trabalharmos com Cristo, precisamos estar numa sintonia maior e não presos a fenômenos. Sem noção de responsabilidade, continua Emmanuel, sem devoção à prática do bem, sem amor ao estudo e sem esforço perseverante em nosso próprio burilamento moral, é impraticável a peregrinação libertadora para os cimos da vida. Sem nosso esforço próprio, né? Só sem um trabalho sobre nós mesmos. André Luiz é bastante claro para que nos alonguemos em qualquer consideração. Cada médium com a sua mente, cada mente com os seus raios, personalizando observações e interpretações. E conforme os raios que arremessamos, erguer-se-nos-á o domicílio espiritual na onda de pensamento a que nossas almas se afeiçoam. Isso, em boa síntese, equivale ainda a repetir com Jesus, a cada um segundo as suas obras. Então, o resultado que vamos acolher é exatamente aquilo que emitimos, né? Eu preparei aqui, peraí, deixa eu ver se eu vou achar. Eu ia fazer umas considerações, mas perdi minha cola. Peraí. Ia fazer só ia apresentar a obra, né? Os atores principais, os personagens principais, e um paralelo entre o livro dos médios. Mas expandiu a tela aqui e eu perdi. Não sei como é que eu faço. Mas não tem problema, não. O objetivo nosso é, dentro das nossas possibilidades, apresentar a obra e convidar, convidar todos aqueles que quiserem contribuir.
Então, rapidamente, agora que eu vi que estamos quase no finalzinho, eu vou só apresentar os personagens. O objetivo da obra: analisar a posição e os valores da mediunidade diretamente do plano espiritual, da causa, para o plano físico, o efeito. Alerta sobre a responsabilidade. Ele faz um alerta sobre a responsabilidade, né? O esforço dos médios devoltado, mas adverte gravemente sobre os perigos do intercâmbio espiritual mal conduzido, gerado pela falta de estudo e pela sintonia com correntes inferiores. No livro Nos Domínios da Mediunidade, o espírito André Luiz Hilário parte em missão da colônia Nosso Lar para observar grupos mediúnicos na Terra. A obra detalha o funcionamento e a responsabilidade da mediunidade, desmistificando fenômenos como psicofonia, desdobramento, clarividência e obsessão à luz da sintonia mental. A obra destaca que a mediunidade é um fenômeno orgânico e natural, presente em toda a humanidade. Através de relatos de reuniões práticas, o autor analisa como os fluidos espirituais e os pensamentos influenciam diretamente a comunicação entre encarnados e desencarnados. O livro serve como um manual prático e moral, alertando sobre os riscos do intercâmbio mal conduzido e enaltecendo o compromisso dos médios. Então, o Aulus é o instrutor dessa obra, e ela traz os paralelos entre os livros do médio e essa prática, né? Ele vai falar sobre clarividência, clareaudiência, incorporação sonambúlica, e tudo isso dentro de uma reunião mediúnica. E os personagens principais, né? André Luiz e Hilário, que são os pesquisadores. Celina é uma médium de grande responsabilidade e valiosa cooperação do plano espiritual. Ela é clarividente, clariaudiente. Também tem uma incorporação sonambúlica. Anélio Araújo, Antônio Castro, Eugênia, Libório dos Santos, Sara. E tem, assim, teorias do livro dos médios e a prática em cada capítulo que André Luiz vai apresentar. É uma obra que vale a pena a gente estudar, mas também é interessante que a gente possa ler o livro dos médios, tá? Fazer um paralelo e realmente nos debruçarmos sobre o estudo para o objetivo único, que é melhorarmos a nós mesmos. Né? Todo o estudo, toda a reflexão, toda a palestra que ouvimos, tudo, ele só tem um endereço. O endereço é nosso, é cada um de nós. Trazer aquela reflexão para nós. O que essa reflexão quer dizer? O que eu preciso melhorar a partir daí? Qual a compreensão do ser espiritual que eu tenho que tirar daí para fortalecer a minha renovação moral? Então, o objetivo de todo o estudo é esse. E eu espero que essa viagem que estamos iniciando hoje possa contribuir bastante para que cada um de nós desperte nas reflexões que precisa e na melhoria que precisa realizar em si próprio. Então, meus irmãos, temos ainda uns minutinhos para que todos nós possamos colaborar com esse estudo e desejar a cada um de nós uma boa viagem nessa leitura e estudo do livro Nos Domínios da Mediunidade. Obrigada, gente. Nós que agradecemos a você, Helena, pelas suas palavras, essa abertura. Temos aí, como você falou, 11 minutos, deixar aí aberto para as colocações dos nossos irmãos que estão aí na sala, principalmente Zé, que já mexeu ali. Pode falar. Eu queria corroborar com a Helena. A Helena, eu acho que ela foi muito feliz, traçou um panorama muito bom
falando de ondas, falando de energias. Lembrando que a matéria é uma luz coagulada, como disse André Luiz. Então não podemos separar, eu acho que você foi felicíssima, de energia, tá, que é uma propriedade da matéria, e a nossa matéria, né, Helena? É. Mas eu só queria fazer aqui um acréscimo, digamos assim, porque você também abordou, né, com muita felicidade, a questão da mediunidade ser orgânica, como afirma Allan Kardec. E hoje nós sabemos que a ciência já despontou para isso. Nós trazemos no código genético a tendência à mediunidade. E lembrando assim, rapidamente, que alguns estudos nos mostram que nós temos receptores nas nossas células. Vamos lembrar a doutora Candace Pert, uma extraordinária neurocientista de Maryland, que ela diz que todos nós temos receptores emocionais. E como nós temos receptores emocionais, são as nossas emoções, os espíritos, quando se comunicam, né, principalmente pelas suas emoções, eles trazem seus sofrimentos, suas dores, suas alterações emocionais. Isso é o mais importante. E lembrando que a nossa estrutura de maior dimensão do corpo, além do endotélio, são nossas peles, nossas epidermes. E há ali um sem número de receptores cutâneos. Por isso que a gente sente, no primeiro estágio da mediunidade, a aproximação dos espíritos, o contato deles conosco. É frio, é calor, é pressão, é dor, por conta desses receptores. Isso comprova, corrobora tudo que a Helena falou, a questão da mediunidade ser orgânica. Era só isso que eu queria dizer. De resto, te parabenizar. Muito Parabéns. obrigada, meu irmão. Mais alguém? Eu queria parabenizar a Helena, né? É redundante, assim, porque realmente a introdução que ela fez para nós, que ela trouxe para nós dessa nossa próxima viagem, né, Helena, como você mesmo colocou, foi maravilhosa. E quando eu lia essa parte introdutória, eu via aí também a grande importância de nós, enquanto querendo ser aspirantes dentro de grupos mediúnicos e sendo todos médiuns como somos, a grande importância dessa obra. De haver, assim, de ser um estímulo muito grande para que nós possamos realmente estar estudando, para que nós possamos realmente estar cada vez mais reforçando aquilo que nós fazemos, principalmente de certo dentro dos grupos mediúnicos. E, ao mesmo tempo, trazendo para nós um alerta também daquilo que inadequadamente realizamos. Eu acho que esse livro ele vai, né, permear tudo isso, e aí a grande importância das pessoas terem o interesse, né, da gente estimular nos nossos grupos, nas diferentes casas espíritas, que aqui temos pessoas de várias casas, mas de estimularmos mesmo os nossos voluntários, os nossos trabalhadores a acessarem essa obra e essa informação. Só agradecer, viu, Helena? Já comprei a minha passagem na janela. Bom, Mais alguém está aberto aí? Temos Não, ainda mais fazer 6. cor aí com o Zé Henrique e Jane, parabenizar a Helena, que foi maravilhosa a introdução, muito bem colocada, né? Isso aí, acho que ela estimulou em cada um de nós o desejo da gente embarcar nessa viagem. Foi muito bom esse cruzamento, né, das informações que André Luiz nos traz,
com as obras básicas, vai sedimentar, vai ampliar cada vez mais a nossa mente, e a gente vai se qualificando enquanto médiums somos. E o diferencial dessa viagem é que a gente vai parar em várias estações. A gente vai parar em São Paulo, em Maranhão, Rio Grande do Sul, e vários irmãos vindo de várias localidades do Brasil, porque isso acho que contribui, né, numa visão diferenciada. Porque no fraternal, pela parte, né, da própria parte filosófica da nossa casa, a gente quase todo mundo pensa da mesma forma, mas quando a gente abre a caixinha e sai da caixinha, e a gente tem novas visões, novas argumentações, essas coisas todas, isso contribui bastante. E é uma oportunidade ímpar assistir, né, essas aulas, embarcar nessa viagem sem precisar sair de casa, É, né? Henrique, outro dia estava falando aí dos slides que ele projetou, que o Américo Sucena, que ajudou a construir, ele vai estar participando com a gente, né? Quer dizer, olha aí que oportunidade maravilhosa que nós estamos tendo, né? isso. E concordo plenamente com o Jane. Bom seria se o grande número de médiums pudesse participar e houvesse troca. Às vezes, não fazia o livro, por exemplo, eu estava vendo aqui, em 1993 eu li o livro. Em 2016 fiz o estudo. Agora está refazendo de novo, quer dizer, cada vez a gente vai acrescentando, né, um grauzinho a mais na nossa evolução intelectual, e isso aí contribui com a nossa evolução moral. Sim, Mas parabéns, Eliana, foi maravilhosa suas colocações. obrigada, Eu obrigada. gostaria de, evidentemente, ratificar os parabéns, né? Embora isso seja totalmente dispensável, mas principalmente lembrar uma coisa que ficou bastante ressaltada nas palavras da Helena, para mim, pelo menos, e acredito necessário, que não é que não possamos e não devamos qualificar o que é meio, né? Que são os fenômenos, meios de aprendizagem, exercício de percepção e autoeducação, mas não, mas realmente valorizarmos no exercício mediúnico, percebê-lo como um meio. E ela bastante frisou que qual é o fim, que é nós nos autoconhecermos a partir do espelho que nos é dado pelos sofrimentos dos nossos irmãos, né? E cada vez mais valorizarmos a oportunidade que nós temos, não só da vida, nessa busca dessa autoeducação, desse aperfeiçoamento, como quando no exercício mediúnico, a importância de nós nos integrarmos com seriedade pelo bem que possamos fazer a tantos outros, além de nós mesmos. É isso que eu queria Isso, frisar. isso aí, excelente. Porque uma reflexão que a gente precisa levar para a vida, né, é que mediunicamente atuamos 24 horas, e não só no momento em que estamos ali na reunião mediúnica física, dentro da casa espírita. Então, é importantíssimo que sejamos mediunicamente trabalhadores com Jesus, para que essa percepção amorosa de Jesus esteja presente na nossa prática diariamente, quando nos relacionamos com os irmãos encarnados e desencarnados, pois assim seremos os pacificadores que Jesus nos concita ser lá na bem-aventurança. Quando constituímos a paz em nós nos tornamos esses pacificadores e falamos de Jesus com nossas ações. Então, a mediunidade, como ela é inerente a todos nós, e nós precisamos aproveitar essa oportunidade que já estamos despertos para essa realidade, para realmente sermos os trabalhadores que Jesus espera que sejamos, distribuindo esse amor por onde passarmos, esse perfume amoroso do Mestre, né?
É, Eugênio. Eu não vou nem colocar, porque ela já colocou tudo, né? A Helena, quando nos convida como os medianeiros, ser o exemplo do trabalho, ela nos convida a nós pensarmos como é que nós vamos lidar com esses irmãos no lado real da vida, se no mundo aqui de ação a gente faz essa ação o inverso daquilo que nós gostaríamos que fosse. Então, para que eu possa tirar um irmão de um ponto fixo, eu tenho que dar o exemplo de sair. Claro que esse exemplo não nasce de uma noite para o dia, de um dia para o outro. Isso é uma construção íntima nossa no trabalho, nos nossos afazeres. Mas, e como a Helena falou, eles nos acompanham, né? Nós somos medianeiros todos os dias e todas as horas. E quando estamos preparados, trabalhamos segunda e o resto da semana ajudando os benfeitores da casa a beneficiar aqueles que vão trazer na semana seguinte os exemplos para a gente. Embora a gente não recorde para onde foi, mas nós muitas vezes vamos perceber quando tiver já com o trabalho fortificado no nosso íntimo, que nós fomos a algum lugar fazer alguma coisa com alguém. Obrigado, Helena, pelas palavras. E eu vou, com a permissão de todos, convidar o Chico para encerrar a noite de hoje. Lembrar que semana que vem é Elis Maria, lá de São Paulo, né, Fernando? Sim, isso aí. Então, agradecemos a Deus, nosso Pai de amor e de bondade, ao nosso Mestre Jesus, amigo incondicional de nossas almas, aos queridos benfeitores espirituais, sempre conosco, nos dando o suporte necessário para que a nossa reunião transcorresse num clima de paz e de fraternidade, a boa vontade da nossa irmã Helena em compartilhar conosco os frutos dos seus estudos. Então, Senhor, estamos sendo alcançados pelos instantes finais, mas queremos deixar registrados aqui os nossos agradecimentos a toda essa equipe maravilhosa e que nos dê bom ânimo, Senhor, para seguirmos nessa viagem até o último capítulo, aprendendo, ampliando a nossa mente e contribuindo para a nossa reforma moral. Assim, em seu nome, encerramos no plano físico este encontro de almas com Jesus, dizendo graças a Deus e que